Você sabia que apenas 8 países já venceram a Copa do Mundo? São 21 edições da Copa e as seleções de futebol masculino campeãs do mundo representam somente 2 continentes. Será que o time vencedor da Copa no Catar este ano vai mudar esses números? Se você ama futebol, é hora de refrescar a sua memória. Ou se você não sabe, vai conhecer todas as seleções campeãs da Copa do Mundo. Quais são as seleções campeãs do mundo? Em um país em que o futebol é o esporte mais popular, participar do torneio vira questão de honra. Nesse quesito, o Brasil fez sua lição de casa, porque além de estar entre os campeões da Copa do Mundo, é o único país que participou de todas as edições. A Copa do Mundo é uma competição internacional organizada pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, a cada 4 anos. Vamos saber um pouquinho de cada conquista das seleções campeãs da Copa do Mundo? A Inglaterra é uma das 2 mais antigas seleções nacionais de futebol do mundo, juntamente com a Escócia, com a qual disputou a primeira partida oficial entre seleções, lá em 1972. Com apenas um título de campeão mundial, na Copa de 1966 a Inglaterra venceu a final contra a Alemanha por 4-2 na prorrogação. A Rainha Elizabeth II estava no estádio e presenciou o país conquistar seu primeiro e único título até o momento. Antes da final, a Inglaterra eliminou Portugal e a Argentina. A partida foi realizada em 30 de julho no estádio de Wembley, em Londres, com um público estimado em 98 mil. A Espanha, uma seleção que sempre teve grandes jogadores, mas que demorou muitos anos para levantar sua primeira taça no Mundial. A seleção espanhola conquistou seu primeiro e único título em 2010. Um timaço. Cacilhas, Sérgio Ramos, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi Alonso, Xavi e Iniesta comandavam essa grande seleção. Essa Copa foi a primeira a ser realizada no continente africano, a Copa da África do Sul. A Espanha, que até então nunca havia passado das quartas de final, venceu a Holanda por 1-0 na prorrogação. A Espanha, enfim, jogou como nunca e venceu como nunca essa Copa do Mundo, encerrando anos por essa busca e desconfiança mundial. A Fúria, como é chamada a seleção da Espanha, se tornou a campeã com o menor número de gols da história das Copas, com apenas 8 gols marcados. E uma curiosidade, apenas 3 jogadores marcaram e todos esses jogadores, na época, eram do Barcelona. David Villa, com 5 gols, Iniesta, com 2 gols e Puyol fez 1 gol. Faltando apenas 4 minutos para o apito final, quando a partida se encaminhava para a decisão por pênaltis, o gol do título finalmente saiu. Fábregas aproveitou a rebatida da zaga holandesa, achou Andrés Iniesta dentro da área e o camisa 6 chutou forte e cruzado para dar a vantagem à Fúria e marcar seu nome na história. Já não havia mais tempo para a reação. A Espanha entrava para o seleto grupo de campeões mundiais. Vicente Del Bosque se tornou o treinador mais velho a conquistar uma Copa do Mundo com 59 anos. A França também demorou muito tempo para ficar no lugar mais alto do pódio, e foi somente em 1998, jogando em seu país como sede, que a seleção francesa foi campeã. Depois de um tetra, a expectativa sobre a seleção brasileira caiu por terra. Apesar do Brasil chegar à final com a França, a vitória foi de 3-0 para os franceses, com um show de Zinedine Zidane. A final daquela Copa começou bem antes do apito inicial. Antes do encontro, depois do almoço, Ronaldo, o fenômeno, resolveu tirar um cochilo. Acordou rodeado pelos companheiros e pelo médico Lídio Toledo. Ronaldo teve uma convulsão, mas se sentiu bem e foi para a partida. Aquela Copa foi a primeira disputada por 32 seleções. Em uma entrevista dada em 2018, em um programa de TV na França, Michel Platini polemizou ao afirmar que o sorteio foi manipulado para que o Brasil e França fossem cabeças de chave do grupos A e C, para que assim só pudessem se enfrentar em uma eventual final, já que era o sonho da entidade máxima do futebol, a FIFA. Você acha que isso seria possível ou não? Você acredita nessas coisas no meio do futebol? Eu prefiro não acreditar, mas infelizmente temos manipuladores em todos os meios. Muitos até falam que a Copa da França o Brasil vendeu para poder ganhar aqui no Brasil em 2014. Se isso realmente foi verdade, eles esqueceram de combinar com a Alemanha, que só fez 7-0 no Brasil, não é verdade? A França é a atual campeã. O país vencia seu segundo título da Copa do Mundo em 2018. Na competição disputada na Rússia, os franceses tiveram uma campanha consistente e não deixaram dúvidas da conquista. Na primeira fase, mesmo sem empolgar, a França venceu o grupo C. Com 2 vitórias,
e um empate. Na fase de mata-mata, a equipe cresceu de rendimento e bateu a Argentina, Uruguai e Bélgica para chegar à final. Na decisão, uma atuação de gala. A França derrotou com surpreendente facilidade a Croácia por 4-2. Foi a consagração da geração liderada por Pogba, Griezmann e Mbappé. O Uruguai, em 1930, sediou a primeira Copa do Mundo e as 18 partidas foram feitas somente na capital, Montevidéu. O time uruguai foi à final contra a Argentina e venceu os vizinhos por 4-2. No dia seguinte, foi feriado no país para celebrar a conquista do título do primeiro campeonato. A seleção do Uruguai voltava a vencer em 1950, que foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, considerado o maior estádio do mundo na época. No entanto, o Uruguai conseguiu virar o jogo e se tornou bicampeão por fazer 2-1 na seleção brasileira. Esse foi o último título da seleção do Uruguai até então em Copas do Mundo. A seleção da Argentina tem 3 títulos mundiais. Em 1978, em sua segunda final consecutiva, a Holanda perdeu novamente. Desta vez para a dona da casa, a Argentina. Passaram-se 48 anos desde a primeira Copa do Mundo até que os argentinos levassem o primeiro título. A campanha não foi exatamente brilhante. Na primeira fase, os hermanos tiveram 2 vitórias e 1 derrota. Na segunda fase, só avançaram no saldo de gols, depois de golear o Peru por 6-0. Indo a campo já sabendo a quantidade de gols que precisavam fazer para avançar, em um jogo que ainda até hoje gera suspeitas. Será? A final contra a Holanda também foi um sufoco. Um empate por 1-1 no tempo normal. Somente na prorrogação eles venceram por 3-1. 8 anos depois, em 1986, a Copa do Mundo no México. Foi a Copa do argentino Diego Maradona, que estava no auge da sua carreira e contribuiu para vencer a Alemanha na final por 3-2. Essa Copa também ficou marcada por um gol de Maradona que deveria ser anulado. Na vitória por 2-1 sobre a Inglaterra, pelas quartas de final, Maradona fez um gol irregular, mas validado pela arbitragem. O gol ficou conhecido como a mão de Deus. Além desses 2 títulos mundiais, a Argentina foi vice-campeã em 3 finais, em 1930, 1990 e 2014. A Itália tem 4 títulos mundiais. Em 1934, sediou a segunda Copa do Mundo e se tornou campeã jogando em casa, vencendo na final a antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca e Eslováquia, vencendo na prorrogação por 2-1. Os jogos foram transmitidos ao vivo pela rádio para 12 países apenas. Em 1938, a Itália se tornou bicampeã ao vencer a Hungria por 4-2. Na Copa de 1982, depois de uma semifinal disputada nos pênaltis entre Alemanha e França, a seleção alemã venceu, mas não conquistou a taça Jules Rimet. A Itália venceu os alemães por 3-1 e ficou como título. Em 2006, veio mais uma taça. A Itália venceu a França nos pênaltis e se consagrou tetracampeã. De todos os campeões da Copa do Mundo, somente a Itália não vai disputar o torneio do Catar este ano de 2022. Esta será a segunda edição que a seleção italiana não se classifica para o campeonato. Outra seleção que tem 4 títulos é a Alemanha. Em 1954, mesmo não sendo a favorita, os alemães venceram a Hungria de virada por 3-2, marcando um gol da vitória já no final da partida. Em 1974, a Alemanha venceu a Holanda em casa por 2-1. A Copa foi marcada pela atuação marcante do jogador holandês Cruyff e do alemão Franz Beckenbauer. Na Copa de 1990, a Alemanha e a Argentina se enfrentavam novamente em uma final, mas dessa vez os alemães levaram a melhor por 1-0. O gol decisivo foi de pênalti, faltando apenas 5 minutos para terminar a partida. Em 2014, na segunda Copa do Mundo no Brasil, a final ficou entre a Alemanha e a Argentina. A partida foi decidida só na prorrogação, que deu a vitória aos alemães por 1-0, sendo a primeira seleção europeia a ganhar o torneio no continente americano. Eu estava assistindo essa final, obviamente. Mesmo o Brasil tendo perdido para os alemães de 7-1, é lógico que a minha torcida era contra a Argentina. A minha segunda decepção depois da goleada do Brasil foi que na hora do gol eu estava no banheiro e escutei gol da Alemanha, gol do Mário Götze, aos 8 minutos da segunda etapa da prorrogação. O único gol que garantiu o tetracampeonato da Alemanha. Além dos 4 títulos, a Alemanha chegou à final em outras 4 vezes, perdendo as finais nas Copas de 1966, 1982, 1986 e 2002. E o nosso Brasil, 5 vezes campeão mundial, pentacampeão,
Em 1958, a seleção tinha uma dupla invencível de atacantes, Pelé e Garrincha, que levavam o Brasil à final e venceram a anfitriã dos jogos, a Suécia, por 5-2. O Brasil foi o primeiro país a conquistar um título em um continente diferente. Em 1962, mais uma final. O Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3-1 na Copa do Chile. Garrincha estava suspenso da partida por conta de um cartão vermelho na semifinal. Mas até o presidente do Chile, Jorge Alessandri, solicitou que o atacante brilhasse na final e o pedido foi aceito. Fato que não aconteceria nos dias de hoje. O Tri veio em 1970. O Brasil venceu a Itália por 4-1. O time brasileiro se consagrou no futebol mundial, com jogadores como Pelé, Rivelino, Tostão e Carlos Alberto. Se passaram 24 anos e só em 1994 veio o Tetra, a final clássica entre Brasil e Itália, decidida nos pênaltis. O chute para fora do gol do italiano Roberto Baggio veio o título do Brasil, que conquistou o primeiro tetracampeonato entre os vencedores da Copa. Nossa última conquista foi no ano de 2002, realizada pela primeira vez na Ásia e em 2 países ao mesmo tempo. A Copa da Coreia do Sul e do Japão marcou também a vitória do Brasil pela 5ª vez. A seleção brasileira venceu a Alemanha por 2-0, se tornando pentacampeão. O Brasil acumula 2 derrotas em finais. Uma em 1950, no famoso Maracanaço, quando a seleção foi vencida pelo Uruguai por 2-1. A outra derrota, que nos fez vice mais uma vez, aconteceu em 1998 na Copa da França, quando a seleção anfitriã bateu a seleção brasileira por 3-0. Esses são os únicos países campeões da Copa do Mundo. Porém, teve um país que passou muito perto em 3 oportunidades. A Holanda jogou 3 finais e saiu derrotada de todas as 3 decisões e nunca conquistou um título mundial. A seleção da Holanda, sempre com grandes times, foi vice em 1974, em 1978 e 2010. Brasil e Alemanha foram os únicos países que conseguiram disputar 3 finais de Copa do Mundo de maneira consecutiva. Os alemães, em 1982, perdeu o título para a Itália. Em 1986, foi a vez da Argentina vencer a Alemanha. E 4 anos depois, em 1990, a final se repete e a Alemanha fica com o título. Já o Brasil foi finalista de maneira consecutiva em 1994, vencendo a Itália, em 1998, perdendo para a França, e 2002, ganhando da Alemanha. Um destaque interessante é que o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo já organizadas. Agora, quero saber de você. Você acha que esse ano de 2022 a seleção campeã será um país inédito? A única seleção que pode empatar com o Brasil em títulos esse ano é a Alemanha. Você acha que isso é possível? Deixe aqui sua opinião. Valeu, galera, e aquele abraço!